Boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido a todos a ficar em pé e buscar nossas Bíblias. Ezequiel capítulo 34, Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo 22. Ezequiel 34, a partir do versículo 22. Ezequiel 34, 22, a palavra do Senhor diz assim, em nome do Senhor Jesus. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ela as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. No versículo 30 diz assim: saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome e aprender da Tua palavra. Somos gratos também porque o Senhor nos trouxe para perto e fez de nós ovelhas do Seu pasto, do Seu aprisco, aonde o Senhor é o nosso pastor. Muito obrigado por ter nos trazido de longe e nos aproximar para você e nos comprar como propriedade sua. Eu te agradeço e peço que teu Espírito Santo nos ajude a compreendermos a tua palavra e que ela seja, Senhor amado, guardada em nossas vidas e que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia para a glória do teu nome. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Dia domingo é dia do pastor Batista, né? E como todos os dias, nós sabemos que o pastor pastoreia todos os dias, né? Assim como o dia da mãe, mas a gente sabe que tem um dia para comemorar. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a importância, né, de nós sermos ovelhas do pasto do Senhor, do aprisco do Senhor. A figura do pastor cuidando das ovelhas e dando o amor que a ovelha precisa no momento difícil. A Bíblia está cheia disso, de Deus se apresentando em muitos versículos como sendo o pastor de Israel. E no Novo Testamento Jesus assume esse papel e ele disse: eu sou o bom pastor. Um domingo desse também já pregamos sobre esse tema. Mas tem alguns textos importantes, Salmo 81, Salmos 95, 7, Salmos 79, 13, Salmos 100, versículo 3, Jeremias 57, Ezequiel 34, que é o texto que nós temos acá. E a Bíblia está cheia disso, de textos que revelam a natureza de Deus como sendo o nosso pastor. Isso significa que Ele é nosso pastor e que nós somos ovelhas dEle. Da nossa parte, representa que dependência absoluta de Deus. O fato de sermos chamados ovelhas não é porque sejamos inúteis, mas pela dependência que a ovelha tem do pastor. E o fato de Ele ser o nosso pastor revela a natureza do amor de Deus para cada um de nós. E Deus, amados, é o pastor que Ele vai até as últimas consequências. Jesus falou bem claro disso em João capítulo 10.
E ele diz uma parábola dizendo: que pastor é esse? Que se uma ovelha se perde ou é ferida, ele deixa as 99 juntas e vai atrás daquela ovelha e traz ela, toma no seu ombro e cura até que ela esteja totalmente reabilitada. Então aí nós vemos que Jesus mostra que ele está fazendo no Novo Testamento o papel, porque Jesus falou que nada ele receberia se não fosse dado do Pai. E no Antigo Testamento Deus se apresenta como sendo Deus, o pastor de Israel, que guia a seu povo, como sendo umas ovelhas que precisam do cuidado de Deus, a nação de Israel. E logo no Novo Testamento essa função vem sendo de Jesus, quando ele disse: eu sou o bom pastor. E isso vem da parte de Deus. Então nós vemos como Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, ele continua com essa figura de um pastor cuidando das ovelhas. Então é muito importante nós termos esse sentido de pertencer, de sermos do aprisco de Deus. Num tempo tão difícil, que nem que a irmã Edileuza estava falando agora, onde os valores estão totalmente invertidos, e tudo isso é falta de identidade, nós temos que reforçar hoje a nossa identidade em que a gente possa se sentir como sendo parte do aprisco de Deus. Isso não é para menosprezar, isso não é para nos sentir menos que nada. Pelo contrário, sentirmos dignos de que nós recebemos a graça de Deus e a misericórdia dEle. E Ele nos trouxe. A Bíblia disse que nós, os gentios, estávamos longe de Deus, afastados de Deus, sem cidadania e sem Deus no mundo. Veja a descrição que Colossenses e Efésios dão sobre o que éramos nós. E que Deus, Ele foi lá até as últimas consequências, longe onde nós estávamos, porque a montanha de pecados, de separação que havia entre Deus e nós era tão grande, que estávamos longe de Deus. E Ele derrubou todos esses impedimentos e Ele foi até lá e nos buscou e nos trouxe para perto. E então agora nós pertencemos ao prado, ao aprisco, ao pasto de Deus. Isso significa que somos alimentados por Ele, somos cuidados por Ele e que Deus é o nosso pastor, irmão. Então é maravilhoso isso. Nós temos que nos sentir abençoados por isso, porque Ele foi até as últimas consequências. Se eu começasse a contar a minha vida, até onde Deus teve que ir para me buscar, para me trazer para perto, realmente eu tenho só que agradecer a Deus, porque hoje eu estaria, sei lá em que lugar, em que canto do mundo estaria eu, se não fosse porque Ele foi até as últimas consequências por mim. E quando eu me refiro às últimas consequências, eu me refiro à morte. Jesus morreu por mim e Ele colocou a sua vida em propiciação pelos meus pecados, em pago pelos meus pecados. Isso foi o que Jesus, como pastor, Ele disse: eu fiz. E Ele compara, Jesus no Novo Testamento, Ele disse: o assalariado, ele não está nem aí quando vem o lobo. Ele foge porque as ovelhas não são dele. Mas vocês são ovelhas do meu pasto, e eu ponho a minha vida por vocês. Isso é muito grande, em tempos quando a identidade do próprio povo de Deus está sendo enfraquecida. Você tem que reforçar hoje sua identidade, dizendo: eu sou ovelha do aprisco de Deus, e Deus é o meu pastor. Isso é interessante. Em Ezequiel 34, uma passagem do Antigo Testamento, o Senhor fala claramente sobre como era uma função de um pastor. O que fazia um pastor, Ele proporcionava alimentos, e nós sabemos muito sobre isto, porque temos lido, e o Salmo 23 dá um claro exemplo de todo o trabalho que o pastor faz, incluindo ungir a ovelha com azeite para que ela não pegue os bichinhos, não venha morder ela, e todos esses cuidados. Jesus falou que Ele chama as ovelhas pelo nome, o que significa que Deus nos conhece aqui no meio do seu povo, mas Ele também conhece as nossas individualidades. Ele sabe o que eu sou, Ele sabe quem sou eu, Ele conhece o mais profundo de mim. Ele me conhece como parte do seu povo, mas Ele me conhece a mim sozinho, na minha individualidade. Então Ele sabe como tratar comigo, Ele sabe como me chamar, Ele sabe como me exortar.
porque Ele me conhece. E Ele disse, Ele a chama pelo nome e conhece cada uma delas. Ele conhece o que eu sou. Ele conhece que somos pó, que somos fracos, que somos débiles. E nessa condição Ele aceitou ser o nosso pastor. Então, Ezequiel 34 fala sobre isso. Fala também sobre os pastores negligentes, que só pensaram neles. Que só pensaram neles e que não estavam nem aí com a nação de Israel. Quando a Bíblia fala aqui dos pastores, está se referindo à liderança espiritual da nação de Israel, que estava numa decadência espiritual tão grande que a liderança espiritual, eles se dedicaram a eles só, a se alimentar eles não estavam nem aí com o povo, com o rebanho. E ele exorta a essa liderança a que acordem, a que entendam que o povo de Israel é o povo de Deus. E eles, como liderança, tinham a obrigação de alimentar ao povo com um pasto abundante. Então, ele chama a atenção sobre isso. Então, no versículo 12, ele diz assim, 11, ele diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e eu as buscarei, já que vocês como lideranças foi-lhe entregue uma responsabilidade, e vocês não estão fazendo, eu vou me encarregar do meu povo, porque esse é meu povo, essas são minhas ovelhas, e eu sinto dor pelas minhas ovelhas. Então ele disse, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-la-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens de escuridão. De que está falando ele aqui, o profeta? Está falando da catividade. Por causa do pecado, Israel foi entregue à catividade babilônica por umas 3 vezes. E o povo foi espalhado por todos os lugares do mundo. Então, o autor aqui, o profeta Ezequiel, Deus, através do profeta Ezequiel, está dizendo que ele iria reunir o seu povo num lugar só, para que adorassem num santuário só. Porque o povo de Israel estava espalhado pelo mundo. Então ele diz aqui que no tempo da escuridão, o povo de Israel foi espalhado pelo mundo. Esse tempo de escuridão é a catividade que o povo de Israel foi levado. E muitos fizeram vida fora de Jerusalém. E uma vez por ano viajavam a Jerusalém para comemorar as festas judaicas. Mas o povo que vivia na catividade, irmão, não estava de férias. Eles sofriam. Porque sofriam por não estar perto da casa de Deus. E nós que moramos perto da casa de Deus, até porque hoje a casa de Deus somos nós, né? Deus habita em nós. Mas nós, se tomamos esse lugar como um santuário e moramos perto da casa de Deus, muitas vezes não lhe damos o interesse devido ao fato de nós nos congregarmos no santuário do Senhor. E Israel sentia falta disso. O povo de Israel na catividade, ele sentia falta de estar no templo de Deus. Ele sentia aquela necessidade. Tanto que o salmista dizia, eu acho que é no Salmo 84, ele dizia que a sua alma clamava, assim como o servo clamava pelas correntes das águas, a sua alma clamava por estar um dia, nem que for, no templo do Senhor. Porque é melhor um dia dentro dos átrios, que é o templo, o pátio do templo, que 1000 dias fora dele. Ele podia trocar um dia no templo do Senhor por 1000 dias fora. É o Salmo 84, não é? Ele clamava. Sua alma tinha essa necessidade. Então, irmãos, nós temos que despertar a isso. E a palavra de Deus diz aqui que Deus, como sendo o pastor do povo, ele disse, eu vou tirar eles dessas nações que foram levados cativos e eu vou reuni-los num lugar só, que era no templo de Jerusalém. Nós temos que lembrar que os templos passaram por 3 reconstruções, né? Temos o templo de Babilônia, o templo de Zorobabel, e depois temos o templo de Jerusalém, do qual Jesus falou que esse era o templo que foi construído 46 anos e tudo mais, e que ele levantaria em 3 dias. Apesar de que hoje em dia se está fazendo um esforço por reconstruir um 3º templo, Jesus falou que o templo era ele. Ele disse, derruba esse templo e em 3 dias eu o levantarei. As pessoas ficaram dizendo, 46 anos demorou para construir o templo,
E este está dizendo que em 3 dias ele vai levantar o templo? Será que ele está doido? E Jesus falava do templo do seu corpo. Então agora nós somos o corpo de Cristo, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então Deus habita em nós. Mas ele aqui, o autor, o profeta está dizendo que ele iria reunir as suas ovelhas para que adorassem num lugar só, que ele iria trazer eles da catividade e trazê-los, e que iria, versículo 14, apacentá-los com bons pastos. A que se refere aqui o texto de bons pastos? Trazendo para o lado espiritual, se refere a uma boa palavra. Boa palavra. O pastor, ele à noite, quando ele reunia as ovelhas no aprisco, ele fechava a porta. Sabe por que ele fechava a porta? Porque podia chegar quem? Alguém para roubar as ovelhas, e havia um porteiro. Enquanto ele deixava as ovelhas todas reunidas à noite, depois de elas terem se alimentado, comido e tudo mais, ele sabia que amanhã iriam ir para tal lugar. Ele fazia o quê? Ele penteava a área. Ele ia para lá com o cadeado do pastor. Então via onde tinha pedra, via onde tinha ervas que podia ser venenosa para a ovelha, e ele penteava aquela área, de maneira que ao dia seguinte, quando ele levasse as ovelhas naquele lugar, ele sabia que toda essa pastagem que estava ali, elas podiam comer de forma tranquila, não havia perigo. Então ele levava essas ovelhas a pastagens boas e a águas tranquilas, águas que não fossem agitadas. Veja o trabalho do pastor. Enquanto as ovelhas estavam dormindo, o pastor estava trabalhando, porque ao dia seguinte essas ovelhas tinham que comer um alimento fresco. E se você reflete um pouco comigo ao respeito do trabalho do pastor, da igreja que você faz parte, que não vamos dizer que somos a igreja perfeita, porque não somos, mas é uma igreja que se preocupa por dar a você alimento sólido. Enquanto você está dormindo, os pastores, a liderança, está buscando uma palavra fresca para você. E para trazer uma palavra fresca no domingo, na quarta-feira, domingo de manhã, e o povo não vem a escutar essa palavra. O que pensamos? Que quando nós estamos aqui falando a palavra de Deus, nós estamos dando um pedaço de pão para a sua alma sedenta, para a minha alma sedenta. É isso que o pastor proporciona quando ele sobe aqui o púlpito. É um pedaço de pão para a alma, espiritualmente falando. Então não é simplesmente uma mensagem bonitinha, toda linda, preparada, toda aquela... Entendeu? Não se trata disso. Se trata de que o pastor dá palavra sólida, palavra fresca, palavra nova para você. Quando a gente tem uma dúvida sobre um texto, passamos noites e noites investigando, lendo livros, discriminando o que nós podemos ou não podemos trazer para o povo. Esse é o trabalho do pastor. E por isso, amados, é que Deus é tão delicado que nos provérbios ele diz que quando Deus fala e as pessoas fecham os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, a oração dessa pessoa também Deus despreza. Deus não é brincadeira não, viu, irmão? As pessoas falam que Deus é amor, sim, também não é um jardim de rosa não, Deus é delicado. Então, quando eu digo pastor, eu estou me referindo porque a gente está falando do pastor, mas a liderança toda, a pessoa que prepara os louvores, a pessoa que prepara uma palavra, examinando para que esse cântico não tenha falsa doutrina. Enquanto a ovelha está dormindo, nós estamos fazendo isso. E eu sou suspeito de falar porque eu sou pastor, né, irmão? Seria bom que outra pessoa falasse, né? Mas é isso. E o povo não vem escutar a palavra de Deus no domingo. Então, para mim, tanto faz. Mas Deus não se agrada. Deus não se agrada. Por quê? Porque toda vez que nós estamos aqui trazendo uma palavra, estamos trazendo um pedaço das nossas vidas. Toda vez que o pastor sobe ali, ele dá um pedaço da sua vida para você. Você tem que valorizar isso, irmãos. A liderança. Porque não é um sermão bonito. Não se trata disso, de buscar as palavras mais eloquentes para que você se sinta bem, se sinta muito bem. Disso está cheio. De pastores que não alimentam bem a ovelha, que só vão pelo sentimento da ovelha. Porque é muito bom, seria muito bom para mim, para a minha parte humana aqui, que você estivesse levantado e pulando, dizendo glória a Deus, aleluia. E eu digo, glória a Deus, a palavra está gostando. Para a alma da pessoa, isso é muito bom.
Mas será que isso está massageando o ego? Ou será que isso está alimentando sua alma de verdade? Então nós assumimos riscos quando de repente a gente vem aqui, toma um texto bíblico e os olhos se abrem e Deus disse, eu vou ensinar aí, e eu vou ensinar isso. E Deus me levou a outro texto e levamos. E então a gente traz a mensagem para dar um alimento sólido à igreja. E isso era o que fazia o pastor. Enquanto as ovelhas estavam dormindo, ele estava penteando a área, sabendo que ao dia seguinte ele iria levar as ovelhas a pastagens tranquilas e boas. Era o que faz o pastor. E por conta disso, ele tem muito tempo para falar com Deus. Davi se encontrava com Deus às noites, que também não eram noites de sossego todas. Também eram noites de perigos, quando os ladrões vinham. Então, a Bíblia diz aqui no versículo 14, que apacentará com bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ele está falando aqui da glória futura de Israel, quando, após a última catividade, o povo fosse trazido desses lugares e reunidos. Era um sonho, irmão, para o israelita louvar a Deus no templo. Lembra que quando eles foram levados para a Babilônia, no Salmo 137, o que estava acontecendo ali? Os que tinham levado cativo o povo de Israel diziam, cante-nos esses cânticos de Sião, esses cânticos alegres que vocês cantam, que Israel era conhecido como a nação alegre que cantava. E o autor, no Salmo 137, diz, como cantaremos cântico do Senhor em terra estranha? Porque eles desejavam se reunir no templo de Jerusalém, porque era o símbolo da presença de Deus. Hoje, estando 2 ou 3 congregados, Deus está ali no meio. E às vezes nós desprezamos essa oportunidade. Que Deus nos ajude. Terão bons pastos dos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Ele está falando daquela ovelha gorda, né? Eu sou suspeito também, que eu sou gordinho, mas não estou falando disso não. Está falando, irmão, daquela ovelha que só se importa com ela, que não está nem aí com o problema da igreja. A ovelha, ela pertence a um aprisco. Você tem que ter sentido de propriedade. Dizer, essa é minha igreja, esse é meu irmão, essa é minha irmã. Não importando de que igreja, né, organicamente seja, se é igreja de Deus. Então, você não pode estar pensando só em você, se alimentando você. Ele está falando dessa ovelha gorda, aquela que não está nem aí com as ovelhas, que só pensa no seu próprio ventre, que só pensa nos seus próprios desejos. Quando a vós outras, as ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei as ovelhas entre carneiros e bodes. Ou seja, virá o tempo em que o Senhor vai separar aqueles que se fazem parecer a ovelhas e não são. E isso é um trabalho dele. Nós não podemos fazer isso. Está bem claro na parábola do semeador. Não podemos arrancar o joio e o trigo. Não somos nós. No tempo final, ele vai fazer esse trabalho. Aqui também ele está dizendo, vai chegar um tempo em que eu vou separar a ovelha verdadeira do bode, daquele que não é, que parece bem a ovelha, mas não é ovelha. E ele está dizendo aqui que aquela que está desgarrada, sozinha, com a perna quebrada. Tem por aí, irmão, eu já ouvi algumas alegorias dizendo que quando a ovelha está muito rebelde, o pastor vem e quebra a perna. Isso é totalmente incorreto. E na cultura judaica isso não é verdade. Isso parece muito poético, mas isso não é verdade. E você pode investigar. Tem um livro chamado Costumes e Tradições Judaicas. Tem dois livros desse.
E por canto nenhum aparece essa situação de o pastor quebrar a ovelha. Pelo contrário, o capítulo 34 diz que aquela que está desgarrada e aquela que tem a perna quebrada, ele iria trazer, porque é contraproducente para um pastor quebrar a ovelha e carregar toda a vida em cima dele. Ele tem um rebanho que cuidar. Então não é que o pastor quebra a perninha dele, porque eu não imagino Deus quebrando nossas pernas para nos curar. Não é assim que Deus opera. A Bíblia diz assim, irmão, que se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais nosso Deus nos dará as coisas que nós estamos necessitando. Então isso não condiz com o caráter de Deus. Se você faz alguma coisa má, eu quebro as pernas de você para te ensinar. Pelo amor de Deus, que Deus é esse? Mas acontece que nós tomamos decisões e as consequências nos alcançam. E às vezes Deus diz, sabe o quê? Eu vou deixar ele sozinho e ir lá. Que ele quer ir lá mesmo. Como o filho pródigo, ele não queria ir para o mundo. O pai não impediu, vai para o mundo. Ele vai voltar porque ele é meu filho. Ele não perdeu a identidade. Ele sabia, lá na distância, sabia que tinha um pai. E o pai sabia que tinha um filho perdido. E foi sempre até as últimas consequências por ele. E o que acontece? Nossas decisões nos fazem cair, tomar decisões erradas, cair em ciladas. E vamos pagar as consequências das nossas decisões. Mesmo assim, ele vai nos curar. Mesmo assim, ele vai até as últimas consequências. Se você clamar por misericórdia, exceção da ovelha, não há um pastor que não se compadeça. E nosso Deus, ele é o bom pastor. Ele não é um pastor, ele é o bom pastor. E ele diz que quando sua ovelha clama, ele ouve e ele aparece. Não importa a situação que você e eu estejamos, meu irmão. Deus aparece porque ele é o bom pastor. Ele já demonstrou para nós, mesmo na condição de pecado, que nós estávamos no lamaçal de pecado. E ele foi até as últimas consequências com o cajado da palavra de Deus, pegou nosso pescoço e nos livrou do abismo. E nos trouxe para perto e nos curou. Vamos dizer assim, os pezinhos que estavam quebrados, ele curou, ele passou óleo. Ele falou, mas minha filha, você é muito desobediente, meu filho, você é muito desobediente. E exortou e curou. E hoje nós estamos aqui no aprisco de Deus. Não para pisar as outras ovelhas, nem nos transformar em ovelhas gordas. Ser gordo não é bom, né, irmão? Sempre tem esse negócio, até na Bíblia tem. Mas transformar-nos em ovelhas que nos importem os interesses das outras ovelhas. No seu rebanho. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Ovelhas que se tornaram egoístas. Sabe o que fazia? Bebia e depois fazia assim. Para danificar a água para que as outras ovelhas não bebessem. Tinha isso dentro do rebanho também. Aqui está dizendo, bebia água e pisava a água para que as outras ovelhas não bebessem. Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Não é para ser ovelha assim não, viu? Que Deus nos ajude. Por isso assim diz o Senhor, eis que eu mesmo julgarei entre ovelha e ovelha. E o 22 diz que eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. A ovelha que serve de rapina é aquela ovelha que não está ligada com o rebanho. Que não escuta direito a voz do pastor. Então quando vem o lobo, ele arrebata ela. Então você faz parte de um rebanho, não fica para trás não. Se o rebanho está aqui se congregando, se congrega com o rebanho, irmão. Se congrega com o rebanho que você é ovelha. Se congrega com o rebanho porque você pode servir de rapina. Se você não atentar às palavras do seu pastor. Ouça a palavra de Deus, sobretudo o pastor dos pastores, que é o Senhor. Mas aqui no versículo 23 é maravilhoso. Porque ele é uma profecia que nós sabemos que foi cumprida. Suscitarei para elas um só pastor. Aqui ele estava pensando em nós, os gentios, que não pertencíamos a esse aprisco. Quando Jesus começou a missão, ele falou para os discípulos, vão nas aldeias
e vão, veja que em princípio ele diz, e vão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em primeira instância, ele queria curar primeiro a seu povo, porque a profecia aqui está dizendo que ele iria trazer as suas ovelhas de todos os lugares. Então, a função de Jesus era reunir a todas as ovelhas num só. Só que Jesus mesmo disse, tem outras ovelhas que não são deste redil. Para o momento que Jesus estava dizendo isso, não éramos mesmo, estávamos longe. Mas Jesus falou assim, me convém buscá-las, trazê-las, enxertá-las ao olivo, e haverá um rebanho, um só rebanho e um só pastor. Quem é esse pastor? Jesus. Então agora não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem escita, nem nada, senão que todos somos um em Cristo e Jesus é o pastor da igreja. Se você é israelita, que você tem seu pai, mãe, se você é israelita, você é igreja. Porque agora só tem somos um em Cristo. Então esse texto aqui é interessante porque ele está falando que haverá um só rebanho que apacentará. E ele fala assim, o meu servo Davi. Mas Davi, nós sabemos que para esse tempo Davi já estava morto, né? Então ele está dizendo, meu servo Davi. Não estava falando de Davi, a pessoa física, mas a casa de Davi, que é da onde veio Jesus como rei. Como rei, então era o pastor rei. Veja isso, o que era Jesus. Era o pastor e o rei dos judeus. Que lindo Jesus, irmãos, que pastoreava seu povo. Então, ele apacentará e servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Não está falando de Davi como pessoa, e sim como a linhagem, a descendência de Davi, que estava cumprindo a palavra que Deus disse a Davi, que nunca faltaria alguém no seu trono. Isso é teologia, irmão. Que nunca faltaria ninguém no trono de Davi. E Jesus segue essa linha genealógica. E agora Jesus é o rei dos judeus. E é o nosso rei. Mas também é o nosso pastor, que se compadece de nós e nos ajuda. E no versículo 31 diz que nós somos ovelhas do seu pasto. Essa profecia se cumpriu em Jesus. Quando Jesus está falando em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, tudo que foi dito de mim lá em Ezequiel, em Isaías, que falaram de mim em Salmos, se está cumprindo hoje. Eu sou o bom pastor. E a diferença dos mercenários, a diferença dos assalariados, eu ponho a minha vida em resgate pelas ovelhas. Se o lobo vier, eu ponho a minha vida. E Jesus foi até as últimas consequências. Ele colocou a sua vida por nós. Por isso ele diz, eu sou o bom pastor. E esse é o seu pastor e é o meu pastor. E trazendo essa reflexão para nós, valorize seu pastor, irmão. Valorize seu pastor. Mesmo gordo, mesmo magro, mesmo alto, mesmo paciente, valorize as palavras dos seus pastores. Nós aqui agora temos 4 pastores, o pastor Andrade, o pastor Vinícius, o pastor Eustênio, que é o pastor presidente, o pastor Vinícius, que é o pastor auxiliar, e estou eu. Agora, eu não digo isso por mim. Eu digo porque você precisa entender o trabalho. Entender que Ele deu essa função. Quando Jesus foi, irmão, morreu e ressuscitou, Ele se preocupou com isso. E Ele falou com Pedro na última vez. A última conversação que Ele teve com Pedro foi, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta meus cordeiros. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Pastoreia meus cordeiros. Ele utilizou 2 verbos, pastorear e apacentar. Um é alimentar e o outro é cuidar. Então, ele se preocupou muito com isso. E lá em 1 Pedro, ele diz que nós devemos nos preocupar com o rebanho que Deus nos entregou. E que os pastores têm que pastorear com amor, como quem tem que dar conta a Deus pela vida de vocês. Mas também não pense que eu vou tirar meu galardão por você, meu irmão. Né, pastor?
Nós temos uma vida individual com Deus e a ovelha tem responsabilidades individuais. Mas Deus vai cobrar dos pastores, da liderança, o pastorear, o trazer pasto fresco, ensinar a verdade, se preocupar com a ovelha, orar pela ovelha. Mas eu acho que eu não teria tanto assim para dizer como Moisés disse. Deus disse para Moisés: Moisés, sai do meio e deixa eu destruir esse povo, e eu te ponho num povo melhor. Moisés também foi um pastor bom, irmão. E Moisés disse: não, Senhor, se tu destruir esse povo, ele que vai dizer o mundo que tu destruiu eles, que vai dizer os inimigos. Moisés, sai do meio, deixa eu destruir esse povo. Se ele dizer assim a mim, irmão, olha, dá para pensar, né, pastor? Acho que eu não faria como Moisés, não, irmão. Ore e seja obediente aos seus pastores, que você tenha essa bênção de ter 4 pastores aqui. E ainda temos 2 pastores por fora, o pastor Getúlio, e temos o pastor Felipe lá em Cajueiro, o pastor Getúlio lá. Então, irmão, por palavra você não vai dizer que você está sedento. Se um dia você chegar na presença de Deus, você não vai se excusar diante de Deus para dizer: Senhor, é porque eu não sabia. Não sabia? Na sua igreja tinha 6 pastores, meu filho. Você não sabia o quê? Irmão, eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Você não vai ter desculpa diante de Deus. E além do mais, tem outras pessoas que, mesmo sem ser pastor, pregam e ensinam a palavra de Deus aqui, irmãos. Você tem seus professores da IBD, você tem que ser responsável com isso e valorizar o que esses homens e mulheres fazem pela vida espiritual de vocês. Como eu digo, eu sou suspeito por falar, mas alguém tem que falar, né? Então você tem que respeitar os seus pastores, amar os seus pastores, orar por eles. O mais que você pode fazer pelo seu pastor, amando, é orar por ele e pelas suas famílias e pelos seus filhos. Pense, irmão, não é fácil a barra dos filhos de pastor também não, viu? Porque quando eu fui ser pastor, eu não perguntei para eles se eles concordavam, certo? Deus me chamou e eu fui. E hoje, tem um negócio às vezes, isso que é filho do pastor, ele é tanto igual que outro crente. O José Pedro, as filhas do pastor, meus filhos, os filhos do pastor Andrade, propensos aos mesmos, porque eu não disse: filho, será que tu concorda com seja pastor? Então a barra que eles às vezes têm que levar, é uma bênção, né? Tem um pastor na casa deles, mas também é uma barra, porque a gente cobra bastante dele. Filho, se comporta, tu é filho de pastor, né? Então, não é fácil não, nem também é fácil a barra que as esposas dos pastores também têm que levar, irmão. O pastor passa longas horas da noite, trabalhando, aconselhando, além dos seus trabalhos seculares. Então, uma coisa que você pode fazer para demonstrar amor pelos seus pastores, não fale mal do seu pastor. Fale mal do seu pastor não, irmão, isso não é de Deus não. Se você tiver que dizer um negócio para o seu pastor, chame ele e fale na sua cara. Não fale mal, não permita que fale mal do seu líder, do seu pastor. Isso não significa encobrir os erros. Eu estou dizendo que se você tem alguma coisa a falar, você fala. Pastor, eu não concordo com isso, eu não concordo que o senhor falou isso. Fala, mas não permita que ninguém venha falar mal do seu pastor. E não caia você também nisso. Ore pelo seu pastor e ame ele, e ore pelas esposas do pastor e pela sua família. Isso é o melhor que você pode fazer para valorizar isso. E que Deus nos abençoe a todos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por nós sermos parte deste rebanho. Somos ovelhas do teu pasto, trazidos de longe e pagados por preço de sangue derramado na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Eu te agradeço por isso, Pai, por ter me contemplado para a salvação. De milhares e milhares de pessoas que há no mundo, o Senhor me contemplou para ser salvo. E o Senhor contemplou esses irmãos que estão aqui. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Eustênio, do pastor Vinícius, do pastor Andrade, do pastor Felipe, do pastor Getúlio, da minha vida. Obrigado pelas nossas esposas e os nossos filhos. Nos abençoa cada dia, nos ajuda, e a tua igreja está nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Meu irmão, que Deus cada dia abençoe a vida do pastor Joyce. E eu creio que a partir de hoje a nossa responsabilidade, né, pastor Vinícius, aumentou mais ainda, né?
diante das palavras trazidas, que não deixa de ser edificante para cada um. E nós que somos pastores, a gente passa a refletir também tamanha responsabilidade e compromisso que nós temos. E realmente é desafio. Louvo a Deus por esta noite, a passagem de Ezequiel, capítulo 34, é muito rica, e é uma mensagem profética até os nossos dias, culminando, concluindo ali na pessoa de Cristo, sendo Ele o bom pastor. E nós, como igreja, como pastores, como ovelhas, nós fomos chamados para servi-lo. Isso é que é importante. Então, nós somos gratos a Deus e agradeço ao pastor pela mensagem trazida aos nossos corações, que nos faz refletir o que a palavra nos ensina. Ela continua sendo a nossa regra de fé e continuará, porque ela é a verdade. Nós somos gratos a Deus por esta noite, por cada irmão, cada amigo que está nos visitando. Mais uma vez, tem um jovem casal ali conosco, um prazer grande. Vocês podem dizer o nome de vocês? Ranier e Valessa. Valessa faz jus. Valesca. Espero que domingo eu me lembre novamente, viu, irmão? Mas sejam bem-vindos, Deus abençoe o casal, esse jovem, tem estado conosco. E a cada irmão que está também nos visitando, é sempre bom rever. E como diz, nós ganhamos muito quando aqui estamos. Sempre Deus fala ao nosso coração. Então, que Deus nos abençoe. Lembrando, nós temos aqui no nosso boletim as atividades de quinta, sexta, e sábado e domingo. Num próximo, amanhã à noite, nós teremos a reunião do conselho, e além dos trabalhos aqui, no domingo pela manhã, teremos o culto, e em seguida uma assembleia regular, todo segundo domingo bimestral. Então, que Deus abençoe, e que você possa se fazer presente nessas reuniões, especialmente na escola bíblica dominical, domingo às 9 horas. Mais uma vez, nós vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos nos dirigir. Eu quero, se é possível, chegar o nosso microfone até ao irmão Edson, que ele nos dirija a Deus em oração. Após a oração do irmão Edson, nós nos assentaremos, teremos uma oração silenciosa, estamos despedidos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de amor e bondade, obrigado, Amém. Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, casa de oração. Amém. Como é maravilhoso esse ensinamento que tem feito para que aprendamos a caminhar contigo, Pai. Amém. Pessoa, cada coisa está aqui, e ela pode terminar em nossos corações fruto verdadeiro para o dia. Amém. Sou obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.